olhar esses caminhos, porque estava olhando para o homem. Porque se ele estivesse verdadeiramente olhando para o Senhor, recebido a palavra de Deus, acreditado naquilo que Deus havia falado através da vida de Moisés, eles não teriam errado, eles não teriam pecado, eles não teriam ido para a idolatria. E quando Moisés desce com os mandamentos, com aquilo que Deus tinha ministrado, Deus manda Moisés, desce, porque o povo tem se corrompido. Mas se corrompe a partir do momento que começa a olhar para o homem, a partir do momento que começa a olhar para o mundo, a partir do momento que não quer ouvir a voz do Senhor. E aqui é bem claro no livro do Deuteronômio: se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. Eles tinham opção, eles tinham lado, que lado que eles queriam ficar. E chega num ponto em que Moisés irado, Moisés nervoso por aquilo que o povo estava fazendo, um povo que viu a glória de Deus, um povo que viu o mover de Deus em favor deles, que no deserto é um sol que torrar o ser humano, e Deus mandava uma nuvem para proteger, e a noite é gelo, é frio, é neve, é lugar de morte, e o Senhor mandava uma coluna de fogo. E ainda assim aquele povo se desvia para o mal. E chega num ponto em que Moisés tem que tomar atitude. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 32. Moisés irado, nervoso com aquele povo. Mas antes disso ele já havia intercedido para aquele povo, porque Deus ia consumir todo aquele povo. Moisés, eu vou acabar com eles. Aí Moisés: não, Senhor, não faça isso. Porque o que o Egito vai falar? Aí ele tirou eles daqui para matar eles no deserto. Então Deus vai e tira a sua ira. O nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus que quando um líder ora pela tua vida, Deus vai te abençoar. Quando um bispo, sabemos, tem orado, tem nos convocado, tem nos chamado, e nós estamos vendo a glória de Deus no seu lugar. E Moisés intercede por aquele povo. Mas chega num ponto em que Moisés tem que tomar uma atitude com aquele povo. Ele tem que tomar uma decisão. E ele faz a seguinte questão, Êxodo 32, verso 26, diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Uma nação, apenas os filhos de Levi. Poucos. A Bíblia diz que há dois caminhos. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e estreito e espinhoso é o caminho que conduz à salvação. Aquele povo tinha a opção de que lado eles queriam ficar. Moisés deu a opção, deu a oportunidade para eles. E o Senhor tem te dado a oportunidade nesta noite para você escolher de que lado você quer ficar. Você vai ser a maioria? Ou você vai ser a minoria como os filhos de Levi? Você quer ser o joio ou quer ser o trigo? Filhos de Levi não estavam olhando para o homem, estavam olhando, ouvindo aquilo que Deus estava falando através da boca de Moisés. Foram homens espertos, inteligentes, que verdadeiramente escolheram o lado certo. Precisamos entender, precisamos obedecer, precisamos verdadeiramente saber qual é o lado certo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. De que lado, igreja? De que lado, igreja do Senhor?
E aí Deus vai eliminando tudo aquilo. Fica Moisés com os filhos de Levi. Mas o Senhor, a Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, mas de fortaleza. No livro de Juízes há uma história, há um acontecimento onde os midianitas afrontavam o povo de Deus. Aonde o povo de Deus ia lá, plantava, os midianitas vinham na hora da colheita e levavam tudo embora. Por causa do pecado. Quando nós somos desobedientes, damos legalidade para o inferno agir na nossa vida. Quando nós não dizimamos, quando nós não ofertamos, quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, o inimigo tem legalidade, ele tem autoridade, ele vai e entra. E o povo do Senhor estava em pecado ali, e Deus vai e levanta Gideão. Gideão, menor da sua família, o mais humilde, a família mais humilde, é esse que o Senhor pega para levantar e para libertar aquele povo. E no livro de Juízes, capítulo 1, no verso 7, ali Gideão separa um povo para ir à peleja, para ir à guerra. Eu e você, nós, igreja do Senhor, estamos em meio a uma guerra. E se levantam uma multidão de homens para ir à guerra. Se eu não me engano, vamos ver. Juízes capítulo 7. Aleluia, abra lá. Aleluia. Vamos ver quantos? Aleluia. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 7. Aqui fala, na minha Bíblia, diz: Gideão com 300 homens vence os midianitas. O exército dos midianitas era um número incontável. Era um exército muito grande. Mas Gideão pega e convoca os homens. E era um número grande de homens que se levantou ali diante de Gideão. Mas o Senhor faz algumas provas ali, e de 23 mil homens restam apenas 300. Eita. Deus não precisa de um exército grande. Aleluia. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Não importa o tamanho do seu problema. Aleluia. Não importa. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. E Deus faz algumas provas ali e fala: Gideão, com esses 300 homens você vai vencer aquele exército inumerável. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que o que está em mim, o que está em ti é maior do que o que está no mundo. Deus não precisa de muito, não. Deus precisa de homens e mulheres valentes. Porque os covardes voltaram. Os covardes regressaram aos seus lares. Os covardes regressaram. Deus mandou: aquele que está com medo, volte. E ficaram mais de 20 mil. Deus falou: Gideão, ainda é muita gente. Ainda é muita gente. De que lado você está? Do corajoso ou do medroso? Quando vem as dificuldades, como agimos? Será que ficamos com medo? Ou temos coragem de usar na presença do Senhor para enfrentar os problemas e as adversidades dessa vida? Aleluia. Aleluia. Não precisa. Glória a Deus. Deus precisa de homens e mulheres valentes. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor. 2 Timóteo 1:7. Espírito não nos deu, mas deu espírito de fortaleza. Homens e mulheres valentes. Aleluia. Que não tem medo. Que enfrenta, que luta, que persevera, que permanece
o valente ele permanece. O valente ele não recua. Livro de Hebreus diz: porque o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Espírito de ousadia, corajosos, os corajosos permanecem, os corajosos ficam. O presbítero Roberto, quando ele retornou lá da Zona Norte, deu uma palavra que entrou aqui dentro. Ele falou com relação a mim, corajoso, ficou. Passamos momentos difíceis. Bispo, eu, Bispo, Isaac, Berto, Nilton, os mais velhos. Mas permanecemos, porque entendemos, sabíamos que Deus era conosco. Sabemos que Deus é conosco. Saiba que Deus é contigo. Não importa. Você com Deus é maioria. Incontável. Aleluia. Mas Gideão com seus presentes valentes era maior. Era maior. Tinha mais poder. Tinha aquele que jamais perdeu o seu lado. Tinha aquele que jamais perderá. Aleluia. Espírito de ousadia. De que lado você está, igreja? Do corajoso? Do trigo? Do ousado na presença do Senhor? Aleluia. Aleluia. De que lado? Lado da vida ou lado da morte? Eu te disse que o Senhor me fez viajar pela Bíblia. Aleluia. E em Lucas capítulo 7 fala da história da viúva de Naim. De um lado, uma multidão chorando, tristes por uma mulher, uma viúva que perdeu seu único filho. Ela dependia dele para sobreviver. O filho estava morto. Mas do outro lado, a vida, uma multidão seguindo a Jesus, seguindo ao Senhor. Ali estava a vida. Era um encontro, era uma junção. A vida e a morte chegando. E Jesus vai, toca no menino. O menino se levanta do caixão e começa a conversar. E Jesus entrega a sua mão. Aleluia. De que lado você está, igreja? Do lado da vida ou do lado da morte? Do lado da bênção ou do lado da maldição? Do lado da coragem ou do lado da covardia? De que lado, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Começamos a perder a ousadia. Começamos a perder a coragem. Começamos a perder o temor de Deus. Quando começamos a olhar para o mundo, quando começamos a olhar, a cobiçar as coisas que o mundo pode nos oferecer. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a visão de Deus para o povo dele. Essa é a visão de Deus para o homem que quer ser bem sucedido. Esse é o lado correto, esse é o lado certo. Aleluia. Quando começamos a olhar, quando começamos a cobiçar as coisas do mundo, o negócio fica estreito. Você vai ter que fazer alianças lá fora. Você vai ter que fazer laços lá fora. E Tiago declara, capítulo 4, verso 4:
que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo do Senhor, inimigo de Deus. E a pior bobagem do ser humano é se constituir daquele que é invencível, inimigo daquele que é invencível, inimigo daquele que pode dar vida. Só pode dar vida quem tem vida. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, só Ele pode dar vida. Porque João 10:10 diz: porque o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. De que lado você está, igreja? Será que você está com um pé no mundo ou com um pé na igreja? Apocalipse diz: antes fosse frio ou quente. De que lado da igreja? Você é pentecostal? Você é cheio do Espírito? Ou você está um pé na igreja e um pé no mundo? Porque as mãos não vão me dar da minha boca, diz o Senhor. Precisamos ser verdadeiramente pessoas ousadas, verdadeiramente pessoas corajosas na presença do Senhor. Não ter medo de falar do amor dele. Você sabia que está cheio de amigos secretos de Jesus?